Bem que hoje tem polêmica no ar. Não é que a questão seja dessas aí que tem duas, três, quatro, cinco, seis respostas corretas, não. É que o texto dessa questão criou muita polêmica na época. Aliás, esse Enem 2018 é o Enem da polêmica, porque a gente teve também a questão do Pajubá, que nós ainda vamos corrigir aqui no canal. Mas hoje nós temos uma aí que também gerou uma bela polêmica e nós vamos analisar, corrigir e interpretar hoje é a questão número 20 do Caderno Azul do Enem 2018. Na prova amarela é 38, na branca 28 e na rosa 10. Chega na vibe. Tá aí na tela para você a questão já, mas eu vou colocar na tela um pouquinho maior. É o texto da vó Clarissa. Você deve se lembrar dessa aí, né? Foi polêmica demais. Vamos lá. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó, e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais. Eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. É um texto da Natália Borges Polesso. Vó, a senhora é lésbica? No livro Amora, Porto Alegre, Não Editora, 2015, fragmento. Se deu polêmica. Por quê? Porque a pessoa falou de uma relação entre uma avó e uma tia, né? Mas isso aí eu explico para você já já. Ó, a situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do. Esse enunciado é uma pedra no sapato. O que é essa tensão fundamentada? Deixa eu marcar aqui pra gente, para facilitar a nossa vida no rolê. Então, nós temos uma tensão fundamentada. A gente vê que no texto existem momentos de tensão, na verdade, um grande momento de tensão. A nossa protagonista, a nossa narradora, ela fica muito tensa. E por que ela fica tensa? Qual é o fundamento dessa tensão? Por que a narradora está nervosa? Em outras palavras, por que rolou esse climão no texto? Certo? Então é isso que esse enunciado está perguntando para a gente. Tensão fundamentada. Então, quais são os fundamentos desse nervosismo? Quais são as causas desse nervosismo? Por que ela está nervosa? Letra A. Essa tensão está fundamentada na perspectiva do conflito com os interesses de poder. Ela está nervosa porque existe um conflito com interesses de poder. Olha, a gente dá uma olhada nessa letra A gente até percebe que existe mesmo um belo de um conflito nesse texto. Ele traz um conflito muito grande para a gente. Só que o que seriam esses interesses de poder? Será que tem alguém interessado em ter poder? Ou tem alguém. Ou esses interesses de poder estão remetendo a interesses da sociedade no geral? Essa palavra interesses de poder está muito aberta, é muito vago, não dá para a gente entender o que é isso. O que são interesses de poder? Se a gente tivesse no texto alguma coisa que fizesse referência a um poder, alguém tendo poder sobre outra pessoa, a gente poderia pensar nesses interesses de poder. Existe um conflito ali porque as pessoas, agora a nossa querida narradora aí, a Joana, ela quer ter poder. E quem tem poder até então é a avó Clarissa, mas ela que quer ter o poder. Não tem isso no texto, né? Não tem nada a ver. É um texto que fala de outra coisa.
Então a letra A está incorreta, apesar de existir sim um conflito. Só que esse conflito não é com interesses de poder, porque a gente não tem um interesse de poder. Se a gente fosse pensar que a avó, por ser mais velha, é a pessoa que tem poder, a gente poderia pensar num conflito com a avó? Não, a gente não tem um conflito, a gente tem uma imaginação de um suposto conflito que poderia vir a acontecer. Outra pessoa aí que demonstra poder, o menininho, tem conflito com o interesse de poder do menininho? Se ele está agindo de uma forma que ele demonstra um certo poder, ele nem sabe isso, ele não tem nem interesse nisso. Então, é uma alternativa que as coisas não ornam muito bem. Letra B. Silêncio em nome do equilíbrio familiar. Sim, a gente tem um nervosismo da narradora por causa do silêncio que ela opta por fazer. Por quê? Porque ela opta por não contar para a família que ela é lésbica. Só que a gente tem algumas perspectivas diferentes. Vamos lá, a gente tem 3 momentos de silenciamento nesse texto. Todos estão relacionados à tensão, a nervosismo. Eu vou mostrar para você. Primeiro a gente tem aqui o eu fiquei muda. Esse eu fiquei muda é quando a menina ressoa a pergunta que o irmão fez. O que é lésbica? Pá, tensão. No momento de tensão, o que aconteceu com ela? Ficou muda, silêncio. Outro momento. Nós temos aqui também a minha insegurança em contar isso à minha família. Aí já é um silêncio numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais da opção por não contar alguma coisa. Então, a minha insegurança de contar isso à minha família é o que toda pessoa LGBT já passou. Então, existe aí também um momento de silêncio, de silenciamento. E no final a gente tem um mas não consegui perguntar. A gente tem também um momento de silêncio aí, que ela gostaria de ter feito alguma coisa, de ter perguntado, mas não perguntou. Então, a gente tem primeiro a pergunta e ela fica calada, ela trava e fica muda, e depois a gente tem 2 situações em que ela gostaria de ter exposto alguma coisa, mas não expõe, que são o trecho 2 e o trecho 3, certo? Muito bem, então no primeiro trecho ela fica muda pelo susto, pelo medo da exposição e pela pergunta inconveniente, certo? No texto 2, ela tem insegurança de contar à família porque ela não sabe como que a família vai reagir. Então, esse segundo silenciamento aqui, ele é em nome de um equilíbrio familiar. Ela não sabe como que a família vai reagir, então ela fica na dela. Para tudo se manter dentro do equilíbrio. E o terceiro também. No terceiro também, ela não pergunta por quê? Porque ela não quer desrespeitar a avó, até por empatia. A avó também é lésbica, ela sabe que a avó é lésbica, mas ela não vai perguntar, porque ela sabe que ela não quer que ninguém mexa na intimidade dela e ela também não vai ser a pessoa que vai mexer na intimidade da avó. Então também é um momento de silenciamento para que exista um equilíbrio familiar, porque ela entende, ela respeita essa avó, ela não quer colocar essa avó numa posição de xeque, certo? Então, no terceiro trecho aqui também a gente tem um silenciamento em nome do equilíbrio familiar, para manter a família equilibrada, certo? E no primeiro, lá no eu fiquei muda, é mais uma situação de choque. Eu não vou dizer que nesse caso é um silêncio para manter o equilíbrio familiar, porque já é um silêncio mais momentâneo, né, da pergunta mesmo do susto, mas o 2 e o 3, que são um silêncio mais opcional, aí sim a gente consegue perceber que é para manter esse equilíbrio da família. Esse número 3 meu ficou horrível, eu vou fazer de novo. Ficou pior, eu vou fazer mais uma vez. Ficou pior ainda e é isso aí, vai ficar desse jeito. Aí o último, quando eu desisto, ele fica bom. Então na letra B, a nossa resposta está correta. Existe silêncio em nome do equilíbrio familiar. Para poder manter a família, né, sem nenhum conflito, ela se silencia tanto de falar sobre ela quanto de perguntar sobre a avó, e esse silêncio dela gera uma tensão nela mesma. Ela fica muito tensa por causa disso, porque ela não quer que ninguém quebre esse silêncio, que ninguém revele esse segredo, nem o dela, nem o da avó. Letra C. Medo instaurado pelas ameaças de punição.
Medo a gente sabe que tem. Obviamente fica claro aí o medo, tanto que o eu fiquei muda é uma reação de medo. Só que a gente não tem essas ameaças de punição no texto. Essa letra C, ela atrai a gente porque a sociedade inteira sabe que a pessoa LGBT, ela sempre nutre os seus medos de punição, certo? Então, ela mesma, de certa forma, pode nutrir na cabeça dela, do jeito que a gente vê que ela nutre aí, ela tem insegurança de contar à família, um certo medo, um certo receio, assim como toda pessoa LGBT. Mas não significa que no texto a gente tenha ameaças de punição. Ninguém falou que vai punir a nossa querida Joana. Ninguém falou. Tá bom? Então a letra C está incorreta. O medo existe, mas não é por causa das ameaças de punição. Esse medo é porque ela não quer que ninguém revele o seu segredo mesmo. Letra D. Choque imposto pela distância entre as gerações. Nesse caso, a gente tem uma distância entre as gerações, sim, porque nós temos a avó e a neta, mas nós não temos choque. Por que nós não temos choque? Pelo contrário, porque ela sentiu foi proximidade com a avó. Apesar da diferença de idade, apesar dessa distância, ela se sentiu mais próxima da avó do que nunca. Por quê? Porque ela sabe que a avó também é lésbica, ela também é, ela sabe que a avó passou pelos mesmos preconceitos que ela passa, sofreu os mesmos preconceitos que ela sofre. Então, apesar dessa diferença de gerações, o preconceito é o mesmo, e aí, por uma questão de empatia, ela até se silencia de fazer uma pergunta para a avó ou de, né, nutrir aí esse questionamento do o que é lésbica. Então a letra D tá incorreta e essa começa, enquanto a letra A e a letra C começavam corretas, mas depois estavam incorretas, a letra D, ao contrário, ela já começa incorreta, mas a distância entre as gerações existe. Só que o choque não existe, ok? O que é mais incomum, porque geralmente quando a gente fala das questões das pessoas LGBT com as gerações anteriores, existe sim um choque por causa das gerações. E por isso que essa letra D tá aí, já é para te pegar mesmo na distração. Letra E. Apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Primeiro que a gente não tem nada no texto que fale sobre apelo aos protocolos de conduta. Ou seja, a gente não tem nada no texto mostrando como que uma pessoa deve agir. E esse segundo os gêneros também não faz o menor sentido, porque nós não estamos falando de identidade de gênero nesse texto. Nós estamos falando de orientação sexual, que são duas coisas diferentes. Isso aí eu imagino que você já saiba. Então nós não estamos falando de gênero, mas sim de orientação sexual. A letra E está completamente correta, a gente não tem uma tensão porque ela tem um apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Ah, uma mulher não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Isso seria protocolo de conduta segundo os gêneros, certo? Então a letra E está incorreta. A nossa resposta correta é a letra B. E agora eu quero esclarecer para você a polêmica desse texto, porque a gente vê que aqui no texto nós temos esse trechinho aqui, ó. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu vou deixar o conto inteiro para você ler aqui na descrição. O PDF tá aí, é só você baixar para você ler e você vai entender. Na verdade, houve uma polêmica em relação a essa questão, porque falaram assim: ah, mas como pode a avó tendo um relacionamento com... Se é tia da Joana, então é filha da Clarissa, né? Certo? Se a Clarissa é vó da Joana e a Carolina é tia da Joana, obviamente a Carolina seria filha da Clarissa. Só que não é isso. É porque toda pessoa LGBT, e se você tem você vai entender o que eu estou falando. Se você tem um amigo ou alguém, você pode perguntar, que não vai me deixar mentir. Quando você está numa situação em que você não pode chegar e falar assim: gente, esse aqui é meu namorado, no caso, né, de dois rapazes, ou duas mulheres, ah, essa aqui é minha namorada. Você inventa algum parentesco. Você fala assim: ah, esse aqui é meu primo. Essa aqui é minha amiga. Então, como as crianças cresceram com a presença da Carolina na casa,
a explicação, porque, né, uma situação de preconceito muito grande, que a avó não podia se abrir, essa avó falava para as crianças assim: ah, é a sua tia Carolina que tá vindo, certo? Na verdade, a tia Carolina era a namorada, a esposa, a companheira da vó Clarissa. Mas para as crianças não ficarem perguntando: ah, como assim, não sei o que e tal, criou-se na família o hábito de chamar Carolina de tia. Então não existe nada com aquela palavra com i que eu não posso falar aqui, senão o YouTube amarela meu vídeo. Aquela palavra que começa com i e depois o resto dela é tipo cesto de lixo, sabe? Pois é. Eu não posso falar a palavra, mas você já entendeu o que é. E aí, não é nada disso que a gente tem no texto. Se você lê o conto inteiro, e a própria autora, depois que a questão deu polêmica, ela deixou o conto inteiro para as pessoas lerem, se você ler, você vai entender que não tem nada disso. Aliás, o conto é até muito bonito, eu gostei demais. É isso por hoje, bora fechar. Muito bem, eu quero lembrar para você o quê? Que agora você pode contribuir com este canal, que aqui nós trazemos esclarecimentos úteis, esclarecimentos importantes. Pois é. Agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui para você. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Você pode contribuir pelo Pix, usando o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com. Você pode contribuir também aqui usando o recurso Valeu Demais, ou você pode curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Aproveita, se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal, se inscreve, a hora é agora, todo dia um vídeo novo pipocando para você aí. E aqui no alto vai ficar um card com todas as correções do Enem 2018, primeira aplicação, para você acompanhar da primeira questão até a última, tudo na sequência da prova azul, lindo e maravilhoso. Por hoje é isso, beijo, fui, tchau!